Fala pessoal, muito bom dia a todos, muito boa tarde, não sei que hora que você vai ver esse vídeo. Tava pensando, hoje nós estamos numa época em que as pessoas precisam ver demais, né, pra crer. Analisa, gente. Na verdade, assim, parece que o ser humano sempre foi assim. Quando você olha pra Bíblia mesmo, as pessoas sempre pediam sinais. Até mesmo na época de Jesus, as pessoas sempre queriam um sinal, um fogo caindo do céu. É como se a fé da pessoa dependesse de um sinal, de uma demonstração de poder. E quando a gente vai amadurecendo, né, pelo menos eu fui amadurecendo na fé, eu entendi que quanto menos sinal e mais fé, mais próximo de Deus nós estamos. Quanto menos a gente depende de sinal. Analisa, gente, as igrejas pentecostais são as mais lotadas. Pode olhar, as igrejas mais lotadas são as pentecostais. Embolei no nome aqui. Porque as pessoas gostam de ver sinais, né? Na verdade, eu vejo que as pessoas elas definem como santidade os dons. Você vê uma pessoa falando em línguas, gritando, sapateando, dando profetada, aí a pessoa fala, não, aquele ali é santo, aquele ali é homem de Deus, aquele ali é. Agora, se a pessoa vê uma outra pessoa mais contida, mais racional, esse cara ali é sem fé. Esse cara ali não tem Deus, não. Esse cara ali é muito racional. Só que, quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu me aprofundo, eu vejo que a fé ela é racional. Quanto menos sinais, quanto menos eu depender de demonstrações de poder, mais próximo de Deus eu tô. Então eu tenho entendido isso, gente. O ser humano ele é carente de ver alguém sapateando, rodando, metendo profetada. E é como se o ser humano precisasse ver para crer. E se a gente for olhar na Bíblia, a verdadeira fé, cara, pelo menos a fé mais genuína que tem, é aquela fé que você não precisa ver para crer. É aquela fé que você crê mesmo sem ver demonstração de poder. Mas com base no quê, Paulo? Com base na palavra. A palavra, ela tem que ser suficiente, meu irmão. Eu não tô falando que as outras coisas não são importantes. Mas a palavra, ela precisa ser o alimento sólido o suficiente. Eu preciso ser um crente que eu leio a palavra e eu medito nela e dela vem a minha revelação. Tanto é que na palavra de Deus está escrito assim, a fé vem pelo ouvir da palavra. Ouvir da palavra. Não está dizendo que a fé vem por milagres, não está dizendo que a fé vem por línguas, não está dizendo que a fé vem por profetada, por sapateio. Não está dizendo. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Essa é a maior comprovação. Quando a gente firma a nossa fé em demonstração de poder, do que eu vejo, do que eu sinto, isso é muito perigoso. Possivelmente você pode ser um crente com prazo de validade. Possivelmente, meu querido, os seus dias têm prazo certo para terminar no Evangelho, na presença de Deus. Agora, quando eu firmo a minha fé, a minha confiança em Deus na palavra, cara, você pode ter certeza que você permanece para sempre. Tanto é que está escrito assim, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Jesus é o monte, Jesus é a rocha. Então, gente, só quero dividir esse pensamento com vocês aqui, que não dependam de demonstração de poder. Não firme a sua fé nisso. Firme a sua fé na palavra, gente. Na palavra tem tudo, é o alimento sólido, é o alimento mais seguro que tem. Existem sim os dons, mas a palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo fala bem assim, ó, em Coríntios, fala bem assim, quando alguém fazer uma profecia na igreja, chame pessoas para avaliar, para você avaliar a profecia. Ou seja, nós temos que ter discernimento espiritual. Eu vejo tanta gente postando coisa na internet com as coisas que não tem nada a ver com o evangelho. E aí um monte de gente aplaude. Cara, discernimento, se você tiver discernimento espiritual, se o Espírito Santo estiver em você, você vai discernir quando alguém estiver mentindo ou não. Quando alguém estiver com falsidade ou não. Quando alguém estiver querendo chamar atenção ou não. Eu acredito, gente, no poder do Espírito Santo, nos dons. Mas eu não acredito em show, sabe? Eu não acho que o Espírito Santo é um espírito de show. Você vê um negócio de um show, sabe? Assim, não. Eu acho que o Espírito Santo é um espírito, como que se diz? Respeitoso. Contido, sabe?
Esse é o espírito que eu acredito. Não consigo imaginar o Espírito Santo num sapateado, não. Não tô dizendo que... Não tô criticando os pentecostais, né? Não tô dizendo que não é verdade, não. É verdade, só que eu tô dizendo que tem pessoas que exageram. Tem pessoas que parece que, sabe, faz um showzaço. Então, pra mim, quando começa o exagero, pra mim, eu já assino um sinal de alerta. Porque a ideia não é chamar a atenção dos outros. Então, eu creio que a fé mais segura pra gente se viver hoje no Evangelho é aquela fé que a gente crê. Porque ama Jesus, porque ama Deus, porque tá na palavra. E tudo que você vê de dons, você tem que olhar para a Bíblia também. Ah, deu uma profetada em você? A profetada, ela diverge da Bíblia? Tudo você tem que comparar com a Bíblia. A Bíblia é o manual no qual você vai fazer a filtragem. Você tem que fazer a filtragem. Você tem que fazer a filtragem olhando para Jesus também. É cristocêntrico? Glorifica, exalta o nome de Jesus? Ou glorifica e exalta o homem? Isso chama atenção para glorificar a Deus? Ou isso edifica a igreja? Então, é muito complicado falar sobre isso, mas eu posso dizer para vocês que eu tenho entendido que quanto mais convicção eu tenho da palavra, quanto mais eu me alimento dessa palavra, quanto mais eu busco no Espírito Santo, mais eu entendo que eu não dependo de demonstração de poder. Não descarto elas, não estou falando que é errado. Não estou falando que é errado. É válido. Eu acredito nos dons. Só que eu não acredito em dons que evidenciam a imagem do homem. Que faz com que o homem pareça poderoso. Que faz com que o homem seja exaltado. Quantos aí que você já não viu pessoas exaltando homens? Que é o profeta não sei o que, esse homem não sei o que, esse uma mulher não sei o que. Não, gente. Não. Tudo é para a glória de Deus. Não é para a glória do homem. Então eu uso isso como filtro. Eu uso a palavra como firme fundamento, que é o mais seguro que tem. Depois eu vejo se o que a pessoa está fazendo é bíblico, se está de acordo com a palavra de Deus, entendeu? Ou seja, isso é discernir, isso é julgar. E eu uso como cereja do bolo Cristo. Aonde você olhar e Cristo não foi exaltado, Cristo não foi o centro, Cristo não foi glorificado, tem algo fora do eixo. Use isso para você poder medir. É Cristo? Ou é o homem? Ou é um show? Ou é emocionalismo? O que é? Analise. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então nós temos que discernir. Discernir não é julgar, tá? Então nós não somos proibidos de discernir. E se você tem o Espírito Santo, o Espírito Santo vai falar para você, vai testificar aquilo que você está vendo com seus olhos. Então eu finalizo esse vídeo, né, deixando esse conselho. Não dependa de demonstração de poder para você fundamentar sua fé. Você tem que ter fé, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, mas acreditando e tendo convicção que a palavra de Deus é verdade. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo. Deus abençoe!